Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria poder estar cultuando, adorando ao Senhor mesmo de longe, através desse vídeo, através de um culto online. É uma alegria para nós poder, mais uma vez, estar participando do culto juntamente com os irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar o nosso culto dessa noite. Pai querido, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor, Deus, tem dado capacidade ao homem de criar recursos para nos aproximar, ó Pai. E para que nesse momento tão difícil, Deus, nós possamos juntos adorar a Ti. Eu te agradeço, Pai Santo, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a minha família e com os meus irmãos. Obrigada, Pai Santo, por usar, ó Deus, as nossas vidas e por falar conosco, Senhor Deus, nesse tempo tão difícil. Esteja, Senhor, o Senhor na direção desse culto e que venha nos abençoar nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, ou acessarem as suas Bíblias, no livro de Jeremias, capítulo 10. Eu vou estar fazendo a leitura dos versículos 6 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a Ti. O profeta aqui está falando do nosso Deus. Está falando que não existe ninguém tão grande, tão poderoso como o nosso Deus. Nós temos passado por momentos difíceis. Vários irmãos estiveram enfermos nesse tempo, e nós podemos ver esse grande Deus cuidando de nós. Eu não sei, meus irmãos, mas eu, depois da minha internação, devido ao Covid, eu passei a olhar as coisas de uma outra forma, passei a dar valor a pequenas coisas, e eu passei a ver mais Deus em todas as coisas, passei a ver mais a grandiosidade do nosso Deus em tudo. Assim como o profeta fala, quem não temerá esse Deus tão grande, que por mais difícil que estejam as coisas, está no controle de tudo. E que nós possamos sempre nos lembrar de que esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama. Vamos estar tendo agora o nosso momento de oração. Eu separei alguns motivos de oração e peço para que os irmãos também estejam orando por isso durante a semana. Em primeiro lugar, ore pelo Amazonas. Sei que o nosso país tem passado por um momento muito difícil, mas aqui no Amazonas a coisa está realmente assustadora. Nós precisamos muito das orações dos irmãos, tanto na capital, principalmente na capital, quanto aqui no interior. Nós estamos mais uma vez em quarentena. O prefeito baixou um decreto, nós não podemos abrir o templo pelos próximos 15 dias e pode acontecer de ser prorrogado ainda. Então vamos clamar ao Senhor para que tenha misericórdia, para que as pessoas tenham consciência de ficar em casa, de se cuidarem e cuidarem umas das outras, para que não sobrecarregue o nosso sistema de saúde que já está sobrecarregado. Vamos clamar a Deus também pela vida daqueles que estão enfermos, quer seja de Covid ou qualquer outra doença, porque não é porque tem o Covid agora que outras pessoas deixaram de adoecer. Então, para que Deus esteja fortalecendo, cuidando da saúde de cada uma dessas pessoas e confortando o coração daqueles que estão enlutados. Como de manhã o pastor Daniel bem lembrou, da família do irmão Dorival, lá de Manaus, que nós continuamos orando por ele e pela família dele e por todos aqueles que perderam alguém, quer seja de Covid ou de qualquer outra coisa, mas para que Deus conforte nesse momento, que eles conheçam o nosso Deus Consolador. E também para que Deus fortaleça a nossa fé, que a gente não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades, mas que nesse tempo nós tenhamos a nossa fé fortalecida nele. Nós possamos crer que Deus não perdeu o controle das coisas, e Ele está com controle de tudo ainda, e que nós possamos descansar nele. Então eu vou estar orando por esses motivos e peço para que durante a semana, durante as orações dos irmãos, estejam lembrando de orar por isso também. Pai Santo, nós rogamos a Ti a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor venha, Deus, ter misericórdia do estado do Amazonas.
misericórdia, Senhor Deus, dos médicos em Manaus que estão se desdobrando, ó Deus, para cuidar, Senhor Deus, daquelas pessoas que estão doentes, para cuidar, ó Deus, e dar conta, Pai Santo, de todo o trabalho que eles têm feito ali, Pai. Deus, que as pessoas possam se conscientizar, ó Pai, de que o vírus está aí sim, e de se cuidar, ó Pai, de cuidar, ó Pai, umas das outras. Pai querido, o nosso estado tem passado por tanta dificuldade. Deus, nosso estado tem passado por essa situação tão triste, Paizinho, mas que o Senhor esteja fortalecendo, Deus, a tua igreja, fortalecendo o teu povo nesse lugar para que nós continuemos fazendo a diferença. Clamamos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, Pai. Independente da enfermidade, Deus, quer estejam em casa, Senhor Deus, ou no hospital. Que o Senhor os visite agora, aliviando suas dores, colocando a tua mão, ó Deus, e que eles possam te conhecer, ó Deus, o Deus que cura, que nós conhecemos, o Deus que alivia o sofrimento, que é o Deus que nós conhecemos. Que o Senhor console e conforte o coração daqueles que estão lutados, em especial pela vida da Dona Raimunda, da Tássia, do Dori. Que o Senhor esteja, Deus, consolando aqueles corações, ó Deus, nesse momento de perda. E de tantos outros, ó Pai, que tem perdido alguém que ama, que nesse momento eles possam conhecer o Deus que consola, que é esse Deus que nós conhecemos, Pai. Deus, nós clamamos a Ti, para que diante de todas essas dificuldades, e daquilo que nós nem sabemos que ainda vai acontecer, nós não percamos a fé, que nós possamos continuar confiando e descansando no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, porque como nós lemos a Tua palavra, Pai Santo, não existe ninguém igual ao Senhor. Quem não vai te temer, Senhor? Porque só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso. E só o Senhor é quem cuida de nós. Porque nem nós mesmos sabemos cuidar de nós. Mas que nossa fé esteja sempre em Ti, inabalável, confiando e descansando no Seu tão grande poder, Pai. Cuida, Deus, dos irmãos da Igreja Prudentina, da saúde deles, restaurando e fortalecendo a saúde de cada um deles, Pai Santo. Que nós possamos, ó Deus, como igreja, estar cada vez mais unidos para engrandecer e propagar o Teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós teremos o nosso momento de louvor. Esse primeiro cântico continua falando aquilo que eu estava falando, de acordo com o texto que eu li no começo, que fala sobre a grandiosidade do nosso Deus. Então vamos cantar Louve ao Senhor de todo o seu coração aí na sua casa, com esse cântico que diz: quão grande é o meu Deus.
esse próximo cântico é um dos meus cânticos favoritos. Foi o cântico que nós, lá em casa, na virada de ano, a gente cantou ele. E ele traz uma verdade muito profunda. O refrão dele fala que porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz para nos perdoar. E porque Jesus vive, nós podemos crer em um 2021 melhor. Porque Jesus vive, nós podemos crer em um futuro melhor. E porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã, numa vida eterna. E que nós possamos cantar de todo o nosso coração essa verdade. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria muito grande estar com os queridos, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E nesta noite nós vamos meditar num texto bastante conhecido dos irmãos, mas creio que Deus falará aos nossos corações através desse texto, assim como falou muito ao meu coração. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Livro de Mateus, a partir do capítulo 5, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Então, abra aí no Evangelho de Mateus e nós vamos ler esse texto. O tema da nossa mensagem de hoje é Vivendo para Fazer a Diferença. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse texto, nós vamos meditar um pouco nesta noite, vamos ver aquilo que Deus ele tem a nos ensinar através da sua palavra. Sabemos que o Evangelho de Mateus, começa aqui no capítulo 5, o Sermão do Monte, e vai até o capítulo 7. E nós sabemos que esse texto, ele é o próprio Cristo, o próprio Jesus, falando aos seus discípulos. E ele inicia o capítulo 5 com as bem-aventuranças. Nós vemos ali do 5 no versículo 1 até o versículo 12. Nos versos 11 e 12, ele vai falar um pouco mais diretamente sobre perseguição, que nós devemos nos alegrarmos na perseguição. Isso parece até um pouco difícil, e neste momento, Jesus ele inicia o versículo 13, onde ele vai falar com os seus discípulos aquilo que eles são. E aí nós vemos que Jesus ele usa elementos do cotidiano, elementos comuns, naturais ali das pessoas, que elas sabem o que são, sabem o seu significado, para ensinar como que deveria ser as suas vidas, como que deveria ser o seu dia a dia, como deveria ser o seu tratamento com as pessoas. Então Jesus ele vai usar dois elementos muito conhecidos das pessoas e que também é muito conhecido de nós hoje, que é o sal e a luz, para exemplificar como eles deveriam exercer a sua vida cristã, como eles deveriam ser discípulos de Jesus e assim influenciar aquelas pessoas que estavam à sua volta. Interessante que Jesus ele vai nos mostrar que nós devemos ser sal e ser luz, como eu disse, E por isso nós precisamos entender qual é a função do sal, qual é a função da luz, o que Jesus está querendo nos ensinar quando ele afirma isso. E uma coisa muito importante que eu quero que os irmãos percebam no texto, isso fica muito claro quando nós vemos ali os versículos 13, o versículo 14 também, que Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso nos mostra que Jesus ele diz que nós somos, e não que nós devemos nos esforçar para ser o sal, ou nos esforçar para ser luz, ou que nós devemos buscar ser sal. Não, ele diz: vocês são o sal, vocês são a luz. E isso que nós devemos ser, como identidade, como cristãos. Primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos: como que nós devemos fazer a diferença sendo sal? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, e para pensar, nós precisamos pensar qual é a função do sal, É muito conhecido principalmente das donas de casa, daqueles que utilizam o sal, mas o sal ele serve para dar sabor, É muito ruim você comer uma comida sem sal. Então, o sal ele serve para dar sabor, mas ele também serve para preservar. Se você pegar uma carne e você passar sal nela, você vai ver que vai preservar aquela carne. Você pode deixar fora da geladeira e ela vai ser preservada pelo sal. E isso era uma coisa que aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, elas sabiam muito bem, porque nós sabemos que naquela época não havia energia elétrica, não tinha como eles armazenarem o alimento, e eles utilizavam o sal para fazer essa preservação. E também o sal ele serve para deter a decomposição, Para que uma carne não estrague, para que um peixe não estrague, as pessoas elas passavam o sal, que tem tudo a ver com a questão da preservação também. E uma coisa muito interessante que precisamos pensar é que se não houver sal numa alimentação, se não houver o tempero, logo nós perceberemos a falta do sal, Se você fizer um arroz, por exemplo, um arroz que ele não tem
um sabor, que não tem um gosto tão próprio, né? Se você não colocar sal no arroz, logo você vai perceber a falta desse arroz. Então, nós precisamos pensar como que nós devemos ser sal. Logo, eu penso com vocês um texto que o apóstolo Pedro, ele disse lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12. Se você quiser, abre a sua Bíblia, senão eu vou fazer a leitura e você acompanha. Então, 1 Pedro 2,12 diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então aqui nós temos uma luz, nós temos aqui um outro texto que nos ajuda a entender também como que nós somos sal no meio das pessoas. Nós precisamos viver de maneira exemplar. Precisamos viver de um padrão diferente do mundo, o padrão de Deus. E como que nós vivemos de uma maneira exemplar? Através das nossas atitudes, através da maneira como nós lidamos com as pessoas. Pensando nisso, nós sabemos que esse texto, ele pode também ser mal interpretado, né? Como que nós vamos ser sal? Uma má interpretação desse texto, que nós víamos ali na época, que nós temos também registrado na palavra de Deus, é quando os fariseus, por exemplo, eles interpretavam o fato de ser sal como apenas uma aparência religiosa. E não é isso que Jesus está querendo nos dizer. Se nós olharmos para esse texto com uma interpretação errada, como apenas aquilo que é exterior, aquilo que é o corpo, aquilo que os fariseus, eles pensavam, né? Eles pensavam que nós deveríamos nos diferenciar das outras pessoas, nós como discípulos de Jesus, como pessoas que serviam a Deus, nós deveríamos ser diferenciados pela nossa aparência, pela forma como nos vestimos. Então, uma pessoa deveria olhar para você e olhar para você, somente olhando para a sua roupa já deveria saber que você é discípulo, né? Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Ou talvez pela maneira como você saudasse as pessoas. Era isso que os fariseus eles pensavam. Eles também eram conhecidos pelos seus longos discursos ao público, ou pela prática de rituais, e não pela transformação dos seus corações. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela transforma primeiramente o nosso interior. Ela transforma primeiramente o nosso coração. Ela transforma as nossas vidas, ela transforma a nossa essência, e isso vai ser transformado em atitudes no nosso dia a dia. Mas primeiramente, ela trabalha em nosso coração. E não é assim que nós vamos mostrar para o mundo que nós somos o sal da terra, apenas pela aparência, porque aí nós podemos ser chamados apenas de religiosos, nós poderíamos ser chamados de fariseus, mas nós devemos ser diferentes por dentro, e isso vai refletir nas nossas atitudes. Um outro aspecto que nós precisamos pensar também de como nós somos sal e de como nós fazemos a diferença é que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Um texto que vai nos dar uma base para pensar isso é um texto também muito conhecido de Romanos capítulo 12, no versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos diferentes do mundo. E nós não podemos nos conformar com o padrão deste mundo. É assim que nós vamos ser sal, e é assim que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. É assim que nós vamos dar sabor ao mundo. É assim que a nossa vida vai ser diferente dos outros que não têm Jesus, porque nós não nos amoldamos ao padrão deste mundo. E aí eu posso perguntar para você, qual é o padrão deste mundo? O padrão desse mundo é muito diferente do de Jesus. É um padrão onde as pessoas querem sempre levar vantagem. É um padrão onde as pessoas não estão dispostas a perder para que o outro ganhe.
É um padrão onde a pessoa quer que ela seja vista, que os seus direitos sejam vistos, mas ela não quer olhar para o direito do seu próximo. Ela não quer agir com amor, ela não quer agir com humildade. Este é o padrão do mundo. E nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. E sendo sal, nós somos diferentes, né? E como nós somos diferentes, nós precisamos pensar que as pessoas, elas buscam algo diferente. As pessoas, elas buscam realmente algo diferente nesse mundo. É muito comum tudo, né? E quando uma pessoa, ela vê uma pessoa que age diferente, ela fica impactada por isso. Ela fica impactada por quê? Porque essa pessoa não está seguindo o padrão do mundo, mas ela está agindo diferente. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos, algo que eu tenho para mim. Nós temos a responsabilidade de mostrar ao mundo um padrão diferente. Que padrão é esse? O padrão de Jesus. Nós precisamos viver de tal forma que as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para você, olhar para a igreja de Cristo e assim enxergar Jesus. Este é o padrão que Deus, Ele deseja de nós. É assim que nós vamos ser sal, é assim que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu estava lendo um comentário e gostei muito de uma frase que Martin Lloyd-Jones, ele disse o seguinte: a glória do Evangelho é que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Olha só que coisa maravilhosa. É quando nós somos diferentes que as pessoas vão se interessar pelo Evangelho que nós vivemos, e aí sim elas vão dar ouvidos àquilo que nós temos a pregar como igreja de Jesus Cristo. É assim que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. É assim que nós vamos realmente ser sal na vida das pessoas. É assim que as pessoas vão olhar para nós e ver que nós somos diferentes, porque nós temos um padrão diferente, porque nós seguimos a Jesus, porque Jesus, Ele está em nós, porque nós olhamos para a palavra e buscamos seguir este padrão como o padrão das nossas vidas. E nós precisamos também nos lembrar, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, se você continuar lendo, né? Eu já disse, vocês são o sal da terra. É nisso que nós estamos pensando. E o texto também diz, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Como que o sal, ele perde o seu sabor? Nós devemos tomar cuidado para não perder o sabor. Porque Cristo, ele diz que nós somos o sal da terra. Mas ele também diz que se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada. Como que o sal, ele perde o seu sabor? Trazendo uma aplicação ao nosso texto. Nós vamos perder o sabor de sal quando nós não fizermos a diferença na vida das pessoas. Quando, ao invés de nós influenciarmos as pessoas pelo padrão de Deus, nós sermos influenciados pelo padrão do mundo. E aí, nesse momento, você pode ter a certeza que você está perdendo as características de Jesus. Você não está seguindo as características do nosso Mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos deixar de ser humildes, deixar de ser manso, deixar de ter uma alegria que é mais do que uma alegria que qualquer outra coisa pode dar. Nós vamos deixar de amar as pessoas como Cristo amou, e aí nós estamos deixando de ter o sabor do sal, deixando de realmente cumprir aquilo que Jesus deseja para as nossas vidas. Então nós devemos tomar esse cuidado de não perder o sabor. E nós perdemos o sabor quando nós não cumprimos aquilo que o nosso Mestre deseja que nós façamos. Quando nós, ao invés de influenciarmos o mundo nos influencia e nós acabamos agindo igual ao mundo. Nós não somos o sal. Nós não fazemos a diferença na vida das pessoas. Um segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos, que está a partir do versículo 14, a palavra é muito clara dizendo, já disse isso um pouco antes, que nós somos a luz do mundo.
E qual é a função da luz? Nós precisamos entender qual é a função da luz para entender como que nós podemos fazer a diferença como luz. A função da luz é iluminar na escuridão. A função da luz, ela é mostrar o caminho, é nos trazer segurança a respeito do ambiente onde nós estamos. Imagine aí onde você está. Nós estamos à noite, então você está com a luz acesa, você está enxergando aquilo que está à sua volta por causa da luz. Mas imagine se você estivesse aí com o seu celular, ou com o computador, ou com a TV desligada, e nesse ambiente que você estivesse, não tivesse nenhuma luz. Você não enxergaria nada, e por isso você ficaria desconfortável, você poderia até ficar com medo. Então a luz, ela traz clareza ao ambiente, e ela nos dá segurança, ela nos dá conforto, ela torna claro o lugar onde nós estamos. E a luz, ela nos dá uma direção. Eu estava viajando para São Paulo, há pouco nós estávamos de férias aí em São Paulo, e meu pai nos levou até São Paulo para a gente pegar o avião. E eu estava conversando com ele a respeito de como nós iríamos fazer, o tempo que eu ia dirigir, e o tempo que ele iria dirigir o carro. Eu falei para ele o seguinte, pai, eu prefiro dirigir de dia, porque de dia tem a luz, e eu posso enxergar mais longe, e assim eu me sinto mais seguro. E ele falou, tudo bem, Dê, eu dirijo à noite, mesmo não tendo tanta claridade. Por mais que quando você está dirigindo um carro, tem o farol do carro, tem uma luz, mas você chega a um ponto que você não consegue enxergar tão longe por causa da escuridão. Aí está a importância da luz. E aí eu quero pensar com você, como nós podemos fazer a diferença no mundo sendo luz? Como que nós podemos fazer essa diferença? Nós precisamos brilhar. A luz, ela naturalmente, ela clareia. Não tem como uma luz não clarear. Então nós precisamos clarear, nós precisamos brilhar. Mas nós, em nós mesmos, nós não temos luz. Nós não temos como clarear. Nós não temos como emitir uma luz que não há em nós. E aí nós chegamos no ponto principal para que nós possamos entender como que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas sendo luz. Nós precisamos depender de Jesus. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo. E pensando nisso, o texto de João, capítulo 8, versículo 12, vai dizer o seguinte. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 diz: falando novamente ao povo, Jesus disse, olha só o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olhem só, irmãos, que coisa maravilhosa. Para que você seja luz, você precisa brilhar a luz de Cristo. Você precisa reconhecer que Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para vencer a escuridão. Ele veio para vencer o pecado. Ele veio para vencer a maldade, para vencer a ignorância, a descrença do ser humano. E nós, cristãos, precisamos brilhar a luz de Cristo. Nós precisamos refletir a luz de Cristo para que as outras pessoas possam conhecer a Jesus. E pensando nisso, não existe luz que brilhe, e ela possa ficar escondida. Pense aí no ambiente onde você está. Mais uma vez eu quero que você olhe aí ao seu redor. Onde eu estou, tem uma luz aqui em cima. Tem uma lâmpada acesa, uma lâmpada brilhando. Por que essa lâmpada ela não foi colocada no chão? Por que ela foi colocada no teto? É estratégico isso. É para que ela possa clarear melhor este ambiente. E a luz, ela precisa clarear. Ela precisa iluminar aonde ela está. E uma frase, quando eu estava refletindo um pouco sobre esse texto, estava pensando, lendo alguns comentários, é que as trevas, elas não são páreo para a luz. Pense nisso, olha que coisa maravilhosa. Aonde a luz chega, as trevas não têm vez. As trevas não são páreo para a luz. O que isso quer dizer, meu irmão? Aonde você chega, com a luz de Cristo, você faz a diferença. Não tem como, A palavra de Deus diz que aquele que
que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Jesus está em nós. A luz de Cristo habita em nós. E você é luz. O próprio Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Eu e você, nós somos luz. E Jesus não diz que nós devemos ficar fazendo boas obras para mostrar que nós somos luz. Mas isso vai mostrar naturalmente que nós temos a luz de Cristo. Mais uma vez, eu quero relembrar o que Jesus diz a respeito dos fariseus. Né? Você vai olhar para o texto bíblico, se você olhar para os evangelhos, você vai ver que muitas vezes Jesus condenou a postura dos fariseus. Por quê? Porque eles não estavam apontando para Jesus. Eles não estavam apontando para Deus. Eles não estavam apontando para a verdadeira luz. Eles tinham boas obras, eles faziam boas ações, mas o seu objetivo era que as pessoas olhassem para eles, para que as pessoas reconhecessem que eles eram alguma coisa, ou que eles eram boas pessoas, ou que eles eram bons mestres a serem seguidos. Mas nós, que temos a luz de Cristo, nós devemos apontar para Jesus, devemos apontar para Deus. Enquanto nós tivermos em mente que nós queremos glorificar a Deus com as nossas vidas e não a nós mesmos, nós saberemos agir de uma maneira que tudo que nós fizermos irá glorificar a Deus. A diferença não é somente no nosso exterior, não é somente na atitude que temos, mas a diferença é naquilo que nós somos como pessoa. A diferença é aquilo que o nosso coração é. Aquilo que nós produzimos como atitudes é um reflexo, já disse isso antes também, é um reflexo daquilo que nós temos em nós, que é o próprio Deus. E quando nós pensamos na luz, né, como que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas sendo luz, eu quero pensar com você a diferença que a igreja já fez no nosso mundo, né? Porque eu disse já fez. É claro que a igreja ela continua fazendo diferença hoje, mas eu lendo alguns livros, algumas literaturas, ouvindo alguns testemunhos, eu vejo que a igreja ela já foi muito mais relevante do que ela é hoje. E isso eu quero que sirva, esta palavra sirva como um alerta para mim e para você, que nós precisamos ser mais relevantes como igreja, nós precisamos ser mais relevantes como povo de Deus, nós precisamos ser mais relevantes como cristãos. Eu estava lendo um comentário e eu vi que nós como igreja, a igreja de Cristo, os cristãos, fomos nós que iniciamos o sistema universitário no mundo. Você sabia que as primeiras universidades, elas foram iniciadas por cristãos pela igreja de Cristo? Você sabia que foram os cristãos que trouxeram para a sociedade as artes, as pinturas, a música, a literatura? E os maiores artistas mundialmente conhecidos no início da nossa história, eles eram cristãos. Por que isso, irmãos? Porque eles faziam a diferença. Eles eram luz e eles sabiam como que eles realmente clareavam a vida das pessoas. A igreja de Cristo, os cristãos, iniciaram no mundo ocidental o que nós chamamos do mundo beneficente. O agir em favor do próximo, a compaixão e graça que nós temos procurado levantar tanto isso hoje, né, através de igreja multiplicadora. Foram os cristãos que iniciaram os primeiros orfanatos no mundo. Por que eles iniciaram os primeiros orfanatos? Porque eles estavam cumprindo as ordenanças de Jesus, eles estavam sendo luz aonde eles estavam. Nós não podemos dizer que somos luz do mundo e ignorar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Eu não sei quantos estão acompanhando a situação em que nós estamos aqui no Amazonas. Eu e a Taone estamos aqui em Capiranga, no interior do Amazonas, e o nosso estado está passando por um momento caótico, um momento de calamidade da saúde. E nós, como igreja, temos procurado fazer a diferença ali em Manaus, né? Eu estou aqui em Capiranga, mas eu digo nós como igreja porque existem missionários ali em Manaus. E se você olhar no meu Facebook, eu fiz uma postagem hoje daquilo que aconteceu ontem
e daquilo que também está acontecendo hoje. Nós estamos entregando cestas básicas, nós estamos indo até essas pessoas e orando pela vida delas, nós estamos olhando para aquelas pessoas que estão aguardando uma resposta ali fora no hospital, talvez uma notícia tão ruim da morte de um ente querido, mas nós estamos ali junto com eles, dando uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Nós estamos ali levando um lanche, nós estamos oferecendo um descanso para aquelas pessoas, e é assim que nós vamos ser luz no mundo, quando nós agimos em favor das pessoas, não para que elas achem que nós somos bons, mas querendo mostrar a luz de Cristo, para que estas pessoas possam olhar para nós e verem Jesus, e verem a luz do mundo, que é o próprio Jesus. Eu penso também, quando nós pensamos em ser luz, em um exemplo que veio à minha mente, quando nós olhamos ali para quando Deus estava prestes a destruir a cidade de Sodoma, ali em Gênesis capítulo 18. Se você olhar, você vai ver que Abraão, ele se coloca diante de Deus e ele começa a interceder em favor da cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma, ela estava afundada no pecado, ela estava muito distante de Deus. O próprio Deus diz que chegou à sua presença aquilo que eles estavam fazendo, e ele estava ali para destruir, para olhar a situação daquela cidade. Mas o que me chama a atenção é o versículo 32. Diz assim, Gênesis capítulo 18, versículo 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Abraão estava falando a respeito, se Deus encontrasse ali naquela cidade 10 justos, se ele iria destruir a cidade da mesma maneira. E o que Deus disse? Eu não destruirei essa cidade se eu encontrar 10 justos. Mas Abraão, ele não começou com 10, ele começou com 50, ele falou: Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade, e se tiver 50 justos ali? Deus falou: eu não destruirei se houver 50. E Abraão, ele foi diminuindo esse número até chegar ao número de 10. Irmãos, se houver 10 justos numa cidade, 10 pessoas que são a luz do mundo, 10 pessoas que têm Jesus, 10 pessoas que são fiéis à palavra de Deus, ele não vai destruir aquela cidade por amor a esses 10. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Eu preciso fazer a diferença aqui em Capiranga. Você precisa fazer a diferença onde você está. Em Prudente ou qualquer outra pessoa que esteja acompanhando de outro lugar. Você precisa ser a luz do mundo. E eu quero caminhar para o terceiro e último ponto. Tudo deve convergir para a glória de Deus. Se você olhar o versículo 16 de Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, qual é o propósito de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo? A glorificação de Deus. Para que as pessoas olhem para nós e assim elas possam glorificar a Deus. Um texto que me vem à mente quando eu penso nisso, em glória de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Texto muito conhecido também. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. E olhando para o nosso texto, você ser sal da terra, você ser luz do mundo, deve ser para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. E pensando nisso, é através de nós, é através de mim, que as pessoas vão conhecer a Deus. Olhem que privilégio que nós temos, ser sal e luz, para que através de nós as pessoas conheçam a Jesus. Que privilégio maravilhoso, ser instrumento de Deus, para que outras pessoas conheçam a Ele, assim como nós o conhecemos. Nós precisamos ter isso muito claro,
na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, que é através de mim e através de você que as pessoas vão conhecer a Deus. É através das nossas atitudes, é através das nossas palavras, através das nossas decisões, através das nossas pequenas ações, as pessoas vão ver Jesus. E concluindo, caminhando para o final, eu quero dizer para você que ser o sal da terra, ser a luz do mundo, isso se traduz de modo prático nas nossas vidas. Isso deve se traduzir de modo prático, de uma maneira que nós somos bons funcionários, bons alunos, de uma maneira que nós não queremos chegar atrasado no nosso serviço, porque isso é um mau testemunho. Nós não queremos faltar sem uma justificativa, porque isso é um mau testemunho. Nós não podemos colar na prova, porque isso é um mau testemunho. Nós não podemos subornar alguém, porque isso é um mau testemunho. Mas nós precisamos nos lembrar que, sendo sal da terra e luz do mundo, o nosso falar deve refletir Jesus. A nossa atitude, nós marido com a nossa esposa, deve refletir Jesus. O pai e a mãe com seus filhos deve refletir Jesus. Os filhos, em obediência aos seus pais, devem refletir Jesus. Nós não podemos ultrapassar um sinal vermelho, porque esta atitude não reflete Jesus. E enfim, é através do nosso comportamento, é através da nossa vida diária. Não é o fato de nós irmos numa igreja, não é o fato de nós carregarmos uma Bíblia que vai fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus. Mas é o fato de você ser um verdadeiro cristão, de você ser sal da terra e luz do mundo, no seu dia a dia. E assim você vai manifestar a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus. É através de mim e é através de você que outras pessoas vão conhecer o Senhor e o Salvador deste mundo, que deve ser Jesus Cristo. É assim que nós vamos proclamar, através das nossas palavras, mas também através das nossas atitudes, que Jesus, ele deve ser o Senhor e o Salvador da vida de cada pessoa. Amém? Que nós possamos entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. E assim vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero orar com os irmãos, agradecendo a Deus, por esta palavra, agradecendo porque Ele nos ensina, agradecendo porque Ele quer usar as nossas vidas para que outras pessoas o conheçam também. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos abençoado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Te agradecemos, ó Deus, porque através de Jesus nós podemos ser instrumento do Senhor para que outras pessoas também conheçam a Ti. Obrigado, ó Deus, porque um dia alguém pregou a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque um dia alguém foi sal, alguém foi luz na minha vida, para que eu pudesse olhar para Jesus. E assim eu quero ser na vida de outras pessoas também. Ó Deus, eu quero agir de tal maneira que as pessoas olhem para mim e vejam ao Senhor. E que este seja o desejo de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando neste momento, Pai, este culto. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família, pela nossa igreja e porque o Senhor, ó Pai, tem derramado a Tua graça sobre cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando cada um dos meus irmãos,
nos dê uma ótima semana na Tua presença e que possamos, ó Deus, refletir a luz de Cristo através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos, uma boa noite, que Deus lhes dê uma ótima semana e que os irmãos, todos os dias, possam se lembrar que vocês são sal da terra e luz do mundo. Um abraço, Deus os abençoe.